Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. O nosso tema é tema que está aqui em discussão no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal, que é a proposta de emenda à Constituição que limita gastos públicos. Divide opiniões, esquenta debates, o senhor mesmo participa de debates calorosos sobre a matéria, porque o senhor é um defensor dessa limitação dos gastos, né, senador? Eu quase apanhei por causa dessa PEC, Nós estávamos num debate lá na CAI, de repente começaram a vaiar, um sujeito começou a gritar comigo, e enfim, de repente ele ficou lá apontando o dedo, tipo, eu vou te pegar. Falei, nossa, esquentou. E até pedi para a segurança retirar de lá, mas enfim, o debate está muito quente, mas é importante fazê-lo. Tá quente, mas é bom que a gente se concentre na matéria em si, né? A questão, Exato. Por exemplo, o calcanhar de Aquiles para quem critica a matéria. Recursos para a educação estarão comprometidos. No entanto, a gente viu o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias falando que só nesse próximo orçamento, para 2017, já vai ter uma injeção considerável de recursos novos, né? E 2018 a mesma coisa, antes de que haja uma limitação de gastos para esse setor. O senhor acha que isso será providência suficiente para defender, preservar uma educação que ainda nem é de tanta qualidade assim, né? Olha, eu vou citar aqui, principalmente o Partido dos Trabalhadores e os seus anexos, os partidos que lhe acompanham, eles acharam uma bandeira. Acharam uma bandeira para bater. Mesmo dessa PEC, quando ela estava sendo gestada ainda, eles já começavam a discussão de bater contra ela. E criaram alguns mitos. Eles estão criticando o que a PEC não diz. Por exemplo, os estudantes do ensino médio estão invadindo escola, essa coisa toda, porque eles disseram que a educação será prejudicada. Além de ser uma mentira, o ensino médio e o ensino fundamental, eles não são afetados por essa PEC, porque esse ensino são os estados e municípios que são responsáveis por eles. E essa PEC diz a respeito dos gastos federais da União. Portanto, pega 63 universidades e pega os centros tecnológicos, os IF da vida aí. Então, o que ocorre? Precisa desmistificar tudo isso, porque a população está sendo enganada com toda essa... como você disse, mesmo na parte federal, as duas coisas, os dois pontos que não pega é saúde e educação, porque ela tem um piso, mas não tem um teto. Então, se a gente, de repente, como país, como os parlamentares aqui, decidir, nós vamos só gastar com saúde e educação... Vai todo o recurso do orçamento para isso. Vai tudo para lá. Porque o que o senhor está dizendo é o seguinte, o teto é dos gastos em geral. Exato. Ninguém está falando que educação e saúde vai ter que ter um teto correto, congelado de um ano para o outro só com a correção Exato. Da inflação. Isso é o bolo do orçamento. O que nós estamos fazendo é que as pessoas sempre pediam, olha, o que tem é o gasto público, fica aumentando imposto, mas não mexe no gasto público, fica mexendo em tudo que é setor, mas não mexe no gasto público. E o governo, de repente, falou, então nós vamos mexer no gasto público. Aí vem essas pessoas querer criar, chamar de PEC do fim do mundo e tal. Eu digo que é a PEC da salvação, porque do jeito que os gastos públicos, desde 91, não estou culpando o governo do PT não, constatação, desde 91, isso pegou Collor, Itamar, FHC, os gastos brasileiros estão subindo 6% ao ano acima da inflação. Então não tem orçamento que comporte um crescimento desse tamanho. O ano passado nós tivemos um déficit da ordem de mais de 100 bilhões, um déficit de mais de 100 bilhões. Esse ano de 179 bilhões. Então, com o esforço que o governo está fazendo agora, quer baixar o ano que vem para 139 bilhões. Mas se continuar crescendo, você veja que a nossa dívida já está em 4 trilhões. O Lula disse, olha, nós pagamos a dívida externa, acabamos com... O Brasil não deve mais nada para ninguém. Ele disse isso, cantou a via inversa e próxima. Pegou uma dívida que era 1% que a gente devia, era 1% de juro, internalizou ela e agora a gente paga nessa mesma dívida 14%. Olha que negócio louco, só para ter um marketing de que tinha pago a dívida externa, que era uma mixaria também, era pouca coisa, mas fez um marketing. Então os brasileiros, mas a gente não tinha pago a dívida toda? Não, nós estamos com esse rumbo aí tremendo. Então essa PEC, ela não só é necessária, ela é obrigatória, nós não temos como outra coisa, até temos, subir imposto. Só que naquela época, lá em 90, por aí, 91,
nós tínhamos ali em torno de, se eu não me engano, era 31% a dívida. Era mais ou menos isso, 31% do PIB. Não, a nossa carga tributária era em torno de 21%, 21% a 22%, naquela época, 21% a 22%. Agora nós estamos com a carga tributária bem mais de 30%. Então já não comporta mais subir mais impostos, senão as pessoas não dão conta de pagar. E aliás, as receitas das empresas e de todo mundo está caindo. Então não dá para... Vai pegar mais dinheiro? Bom, aí vai ter que pagar mais juro. Isso aí é um ciclo. Então realmente a gente tem que atacar o limite de gastos. Mas aí, lógico, faz esse banco político em cima. Senador, por exemplo, a gente vê há mais de 2 anos, acompanha aqui o trabalho da Polícia Federal com a Lava Jato, a gente vê bloqueio de recursos que estavam sendo desviados. Eu pergunto, se a gente recupera esses vultuosos recursos que foram desviados e elimina essas práticas que geravam esse desvio, não há também que se contar com um montante maior para a gestão? Você não tem dúvida disso. Por que isso não é contabilizado? Muito mais do que estancar de que recuperar os recursos, estancar os ralos, né? Isso, que a gente tem esperança que é isso que esteja acontecendo. Eu não tenho dúvida. E já mudou um pouco. Você vê que nessa campanha, teve Caixa 2? Teve Caixa 2, mas já bem menos. Teve gás? Teve, mas já bem menor. E outra... E o problema não é só o Caixa 2, né? Exato. É o dinheiro que vinha de N formas, né? Aliás, era um dinheiro público que tinha um atravessador chamado empresa privada que ia para lá. A empresa privada servia apenas para lavar o dinheiro. Para lavar esse dinheiro. Então, nós temos um futuro brilhante se continuarmos nessa trilhada. As pessoas falam, olha, a Lava Jato vai acabar com o país. É bem possível que acabe com esse modelo que estava. O Brasil vai ter que se reinventar daqui para frente. Eu vi uma frase, não sei se realmente o juiz Sérgio Moro disse, mas ele falou, eu espero que o Brasil sobreviva a essa delação, parecia, em relação à mãe de todas as delações, que é a delação da Odebrecht, né? Mas eu falo, o Brasil não só vai sobreviver, como vai se reinventar. Depois de uma crise muito grande, as pessoas têm a oportunidade de trilhar um caminho diferente. Mudar esse modelo, né? E aí passa por aí essa mudança de modelo, a reforma política. O senhor está animado? O senhor tem... Todo mundo fala, né? Reforma política, reforma tributária, quem acompanha a política, quem cobre congresso está cansado de ouvir falar disso e não ver resultado, realmente. Mas também a gente não tinha visto ainda uma conjuntura política como essa, muito diferenciada, né? Isso pode dar a gente um alento, que essa vai ser uma das mudanças de paradigma? Eu creio que a reforma política vai ser mais substancial do que seria. Porque até agora a gente tem feito certas maquiagens, mas que melhoraram ao longo do tempo. Nós evoluímos muito. Quem não se lembra que as cidades eram totalmente poluídas, com cartaz caríssimo, aquela coisa, outdoor. Enfim, já melhoramos aquele aspecto. Aquela barulheira de carro de som, já melhoramos. Aos poucos nós temos que fazer. E eu creio que vai ser assim. Eu creio que ela vai ser mais profunda devido a essa eleição que foi agora passada, e devido a esses casos todos. Então eu creio que ela vai vir um pouco, mas não vai ser o fim de tudo ainda, porque aqui vou parafrasear um pensador que dizia, não tem animal com instinto de sobrevivência mais aguçado do que o animal político. Então ele já chega aqui pensando, como é que eu vou fazer para me reeleger? Bem, dificilmente ele vai aprovar algo que possa ser obstáculo nesse caminho. Por isso que eu sempre defendi uma reforma como uma quarentena. E aí um amigo meu disse, não vai funcionar também, porque lá na frente eles vão dar um jeito de mudar. Então, o jeito é ir fazendo paulatinamente mesmo, do jeito que está sendo feito, ir avançando, e eu creio que nesse momento agora vem um pacote bom. Nós vamos aprovar algumas coisas muito boas, assim como a tributária e outras reformas que nós precisamos. Do caos à oportunidade, então. Exatamente. Senadora, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, e você é convidado da TV Senado a fazer sugestões e críticas ao trabalho pelo 0800 61 22 11, uma ligação gratuita. Há também o endereço eletrônico senado.leg.br/TV, para que você possa ver esse ou outro dos nossos programas. Até a próxima.